posso afirmar sem medo de for a melhor coisa que eu vi a Mojang antiga. A Mojang de utilidade pra terra. Até que 2017 chegou e foi como se a Mojang tivesse feito isso aí. O que a Mojang fez com o Minecraft? O joguinho quadrado não é mais quase como se o Minecraft clássico tivesse deixado de existir para dar lugar a um outro jogo com o mesmo nome e a mesma essência. Mas é claro que isso não é ruim, pois o Minecraft é sobre evoluir. Por exemplo, no começo de qualquer survival, nós somos apenas medrosos que se escondem em buracos de terra de 2 metros cúbicos com medo de zumbi. Com o tempo, vamos evoluindo nossas casas. Farms passam a ser parte da paisagem, armaduras se tornam tão corriqueiras quanto roupas, até que a gente se torna alguém que nem o dragão do Ender, nem o Wither, nem o Ordem, nem a morte podem parar. Talvez o Ordem. Minecraft é sobre evoluir. Isso sempre se refletiu nas atualizações do jogo da Mojang. E no comecinho do Minecraft, lá em meados de 2009, 2010, quando ele ainda era publicado no Tumblr do Norte, o World of Norte, o Minecraft era tão, mas tão simples, que tinha só 3 blocos: a grama, o pedregulho e o ar. Sim, o ar é um bloco no Minecraft. Essa simplicidade fez com que a recém-nascida comunidade de Minecraft se reunisse para tentar descobrir sobre o que era o jogo. Aos poucos, a comunidade descobria que o Minecraft era sobre o que a gente quiser. Mas esse é assunto para outro vídeo, que, se eu quiser, eu faço. Se esse vídeo passa a existir, vai estar nesse card aqui em cima. Se não tiver nenhum card aqui, é porque esse vídeo ainda não existe. Minecraft é sobre evoluir, e a Mojang sabe disso. Com o tempo, a empresa do Norte lançava updates cada vez mais importantes. Por exemplo, as primeiras atualizações do Minecraft eram bem pequenas e vazias. Pois, por exemplo, a Halloween Update, lançada antes mesmo do lançamento oficial do Minecraft, que adicionou o Nether, a 1.0, sem nome, que adicionou o End, e a Redstone Update, que adicionou, adivinha, isso mesmo, quartzo. Falando sério agora, 1.5 realmente adicionou quartzo. Apesar desses updates serem muito importantes por adicionarem coisas importantes, apesar do Minecraft não ser o mesmo sem esses updates, não podemos negar que esses updates foram pequenos, pois, por exemplo, a Halloween Update, que como eu disse, trouxe o Nether, só adicionou 10 blocos. Para. Você tá assistindo até agora e não se inscreveu. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você se inscrever? Os updates do Minecraft ficaram cada vez mais complexos conforme o tempo passou. E um fator importante pra isso foi a venda da Mojang pra Microsoft lá em 2014. Há quase 10 anos. Estamos ficando velhos, né? É como se a história do Minecraft pudesse ser dividida entre antes e depois da Microsoft. Desde 15 de setembro daquele ano, boa noite, o Minecraft deixava de ser um indie com atualizações importantes, mas raquíticas, para um jogo cada vez mais digno de ser chamado de AAA. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho. A Debut foi update, também conhecida como 1.8, foi a última atualização da era indie do Minecraft, o que torna a 1.9 odiada pelos jogadores de Minecraft e Java, ignorada pelos jogadores de Bedrock Combat Update, a primeira atualização do Minecraft lançada após a compra do Bill Gates, quando ele ainda era dono da empresa que ele mesmo fundou. Assim como a 1.9, as atualizações seguintes do jogo da Mojang foram na mesma linha das atualizações do Minecraft, pequenas em adições rápidas em lançamento. De 2014 pra cá, era difícil não haver um ano em que os Minecraft não recebesse pelo menos 2 atualizações. Até que 2017 chegou, e foi como se a Mojang tivesse feito isso aí. Ei, Cleitinho, o que você acha de a gente começar a fazer updates com muitos recursos e que demoram de se lançar? Mas meu nome não é Cleiton. Ótima ideia, vamos falar com os outros funcionários. Mas eu não disse nada. O que vocês acham dessa ideia? Quero pastel. Vai ter Minecraft Java, vai ter armadura para cachorro incluso. É justamente isso que nós... E você me pergunta, por quê? Pois, a partir daqui, as atualizações do Minecraft, que parecia estar predestinado a receber updates pequenos, davam um salto nunca antes imaginado. A Mojang, a partir daqui, conseguiu revolucionar o Minecraft e torná-lo cada vez mais infinito em cada update. As atualizações do Minecraft, então, não são mais só sobre adicionar poucos blocos, mobs e funções para esses blocos e mobs. 1.12, a World of Color, por exemplo, ficou conhecida como update que mudou as texturas de muita coisa do Minecraft. Além de adicionar vários blocos coloridos, como o nome sugere, como concreto, pó de concreto, azulejo e, é claro, as camas coloridas. Pondo um ponto final à era onde qualquer lã de qualquer cor grafitava a clássica cama vermelha. A update Aquatic, a 1.13, os mares do Minecraft eram tão sem vida a ponto de serem descartáveis e completamente ignoráveis. Finalmente receberam motivos decentes para nos incentivar a visitar. Até que, faltando um dia para completar um ano exato após o lançamento do update Aquatic, é lançada a Village and Pillage Update. Se teve um update que incentivou a gente a jogar Minecraft, foi a 1.14. E além de transformar as vilas, adicionar inúmeros blocos e trazer ao Minecraft todo um sistema de mesas de trabalho e profissões novas, mesas essas que os jogadores podem muito bem usar, trouxe também uma nova inteligência artificial para os clássicos comerciantes na rua. Os pixels ambulantes que foram criados com a mesma inteligência artificial que os porcos, e mexe ganhavam uma função ou outra a cada vez. Finalmente ganharam protagonismo criminal, com uma atualização só para eles e seus rivais, podendo desde então se esconder nas suas casas durante as invasões, cultivar, trocar desopia com os jogadores, sentir fome, trocar comida com os saltiões, serem alimentados pelos jogadores e até dormir. Além de cada profissão ter sua roupa personalizada para cada nível de dia, um tipo de profissão e até bioma em que ele mora. Eu não preciso nem falar o quão revolucionário isso foi pra época. As vilas deixaram de ser só o mesmo template com variações de madeira para alguns biomas para serem temáticas conforme o bioma ao qual pertence. Mesmo que alguns aviões nem vila tenham até hoje, incríveis 4 anos depois. Lembra de como foi importante
importante adição de fornalhas melhoradas. Não substituem completamente a fornalha clássica. O 1.15 não foi muito grande, mas ainda assim teve uma proposta bastante interessante de adicionar coisas relacionadas à abelha. Como uma garrafa de mel que, se você tirasse os efeitos, ela poderia ter ficado um pouquinho maior com os apicultores e os seus pardos. Uma pena que essa oportunidade incrível foi perdida, né? Foi na 1.16 que eu senti pela primeira vez que aquelas coisas anunciadas eram mods que não combinavam com Minecraft Vanilla, não deveriam estar ali, que deveriam ser tiradas. Mas com o tempo acabei percebendo quão importante elas eram para o Minecraft. Em poucas palavras, a Nether Update foi equivalente a Caves and Cliffs, só que não foi aqui também que tivemos que dar adeus ao Pigman Class, que nos acompanhou por 11 anos, desde a Halloween Update lá de 2000 para dar lugar ao Piglin Zumbi e tantas outras coisas como o Hoglin Zumbi, os Piglins, o Piglin Bárbaro, que apareceu de surpresa na 1.16.2 e as bastiões que significam para os Piglins o mesmo que as vilas significam para os aldeões. Adicionar vários blocos pretos no Minecraft, algo que faz muita falta no Minecraft até hoje, mas não da mesma forma do que antes da Nether Update. Enquanto a 1.16 dava um up na reputação do ouro nesse update, a reputação do diamante se deteriorava ainda mais, pois, apesar de ainda ser necessário para obter a armadura de Netherite, não ganhava grandes funções lindas que ele já tem desde as versões de pré-lançamento do Minecraft, antes mesmo do Minecraft lançar sua primeira versão lá em 2011, o que fez com que o diamante fosse perdendo seu brilho quando a gente o encontra pela primeira vez. Diamante, galera, olha que diamante mais bonitinho, mano. Se a Nether Update revolucionou o Nether, a Caves and Cliffs revolucionou o World. Lembraremos pra sempre do update que adicionou 60 blocos de altura e profundidade no Minecraft. Lembraremos pra sempre do update que finalmente, depois de 8 anos, trouxe um álbum de músicas completamente grande, não desprezando as 3 músicas novas que foram adicionadas na ponto 13 e as outras 3 que chegaram na ponto 16. Lembraremos pra sempre da atualização que nos trouxe Ametista, o Cobre, a Cabra, o Axolote, Luda Brilhante. Eu sou o único que gosta dela e não se arrependeu de votar nela. E tantas outras coisas incríveis que, tão bem feitas e numerosas, em render um vídeo inteiro. Isso eu vou fazer se você pedir nos comentários. Comenta qualquer coisa. Eu gosto de responder o que você escreve. Agora estamos em 2022, ano da traumatizante Wild Update. Acho que deu até um negócio de você depois de ouvir esse nome. Depois de tantas atualizações grandiosas lançadas por tanto tempo, uma atrás da outra, nada mais previsível do que um update à altura dos seus antecessores. Pena que não foi isso que aconteceu. A 1.19 parece ter se espelhado não na 1.18 ou na 1.16, por exemplo, mas na 1.15. Pois igual a BuzzFeed, teve poucos blocos que trouxeram poucas funções que são facilmente esquecidas. Infelizmente, uma madeira que parece carne. Nunca vamos esquecer de quando o ponteiro falou disso, hein? O cara falou, parece cor de um pedaço de carne aí, cara. Um bife, mano. Essa textura parece a da madeira. Nossa, cara, a textura da madeira parece carne, cara. Que coisa louca. Uma floresta enorme e densa, como a Amazônia. Uma árvore muito bonita. A mais bonita, na minha opinião. As mecânicas que tornam a argila e a lava renováveis. Lembrando que já era possível pôr lava em caldeirão no Minecraft Bedrock antes desse update. 4 novas músicas. Por favor, Mojang, continue adicionando novas músicas no Minecraft. Eu amo quando vocês fazem isso. Não foram suficientes para satisfazer nossas expectativas. E outra coisa que também a Round se espelhou na BuzzFeed para fazer foi perder a oportunidade. Porque eles poderiam ter adicionado vilas para os aviões da selva e do pântano, além de ter perdido também a oportunidade de adicionar animais selvagens, né? Tipo, uma atualização selvagem não é mais justo do que isso. Muitos, inclusive eu, achavam que a Mojang estava poupando forças para ponto 20, que deveria ser especial, pois é um número especial, principalmente por causa dos rumores envolvendo o suposto portal da cidade que deveria ser adicionado na ponto 17, mas atrasou até o IGP e aparentemente estávamos certos. As nossas expectativas estavam lá em cima. A hora de a Mojang anunciar o possível melhor update do Minecraft parecia ter finalmente chegado. Até que 15 de outubro de 2022 chega, e o que a Mojang mostra é isso. Parecia, mais uma vez, que estávamos diante de um update triste, fraco e fracassado. Tudo indicava que a Mojang perderia a oportunidade de transformar o número 1.20, ou seja, em algo especial. Ainda bem que só parecia. Quando assisti a Minecraft Live ao vivo com a ajuda do Pedro DB, eu achava que a 1.20 fracassaria. Mas logo eu percebi que eu tava muito errado. Tipo, muito errado mesmo. Aleluia, mano! Aleluia! Depois de vários vídeos do Vortex e várias reflexões, cheguei à conclusão de que a ponto 20 não vai ser grande por adicionar uma nova dimensão maior e melhor do que todas as outras. Por repaginar o end a ponto de transcender nossas expectativas ou algo do tipo, mas por adicionar como nunca antes o máximo de coisas que foram pedidas por nós, jogadores de Minecraft. Se você quiser ver esse vídeo completo, ele vai estar aqui no card na tela final. Esse vídeo realmente existe. Agora, por que eu cheguei nessa conclusão? Os itens que a Mojang anunciou apareceram pela primeira vez no Minecraft Feedback, site oficial da Mojang, onde literalmente qualquer um
Até eu e você que tá assistindo aí, se não se inscreveu ainda, podem fazer sugestões a Minecraft. Como eu já falei bastante sobre isso no meu outro vídeo, explicando por que 1.20 parece ser tão ruim. Então vamos falar de outras coisas que infelizmente não estão presentes nesse outro vídeo. Vamos falar dos templates que também apareceram pela primeira vez no Minecraft Video. Ei, você mesmo. Quer que seu nome apareça no começo ou no final do vídeo? Quer usar esses stickers exclusivos que a própria Mojang nos comentários e nas lives, caso eu faça vídeo, mas quando eu tiver mais. Quer pedir inscrição nos meus vídeos? Se mostrar o rosto, é claro. Quer que um selo de fidelidade que muda com apareça ao lado do seu nome nos comentários? Vire membro do canal. Mais detalhes no primeiro link na descrição. Qualquer botão, seja membro espalhado pelo canal para mais detalhes. Agora, não se sinta obrigado caso você não queira, nem mal caso você não possa ser membro. Eu vou entender. Eu acompanho as changelogs do Minecraft desde a 1.3, quase sempre no canal do Revolve. E eu posso afirmar sem medo de errar. Os templates de armadura foram a melhor coisa que eu vi a Mojang anunciar desde que eu comecei a acompanhar as changelogs. Eu não tenho palavras para dizer o quanto isso me impressionou. Até aqui, as novidades do Minecraft pareciam estar isoladas do resto das coisas do Minecraft. Até aqui, as adições da Mojang ao nosso querido jogo quadrado não pareciam importantes para o Minecraft como um. Deixa eu te explicar. Quando a função que torna a argila removável chegou ao Minecraft, eu não senti que ela foi essencial para a minha experiência em jogar Minecraft. As adições menores do jogo parecem estar tão distante dos outros recursos. Não há uma cadeia de interação, um ecossistema entre todos os itens forte o suficiente para nos incentivar a explorar todos eles. Os recursos do Minecraft não parecem estar devidamente interligados. Por exemplo, quando você vai atrás de qualquer objetivo que você quiser fazer, porque o Minecraft permite isso me encanta, você dificilmente vai desviar sua atenção para alguma outra coisa parecida. Quando você vai atrás de Enderite, você dificilmente vai parar para explorar os bastiões ou o resto do Nether. Quando você constrói, você dificilmente vai desviar sua atenção para alguma caverna inesperada que você encontrou durante a terraplanagem. Por mais que eu goste de jogar Minecraft, é um pouco chato fazer isso por muito tempo. Não dá pra iniciar um survival e continuar nele por muito tempo. Pra que criar vários e vários mundos, um atrás do outro, sabendo que você vai ter sempre as mesmas experiências jogando. E os templates são a prova máxima de que a Mojang quer resolver isso. Os moldes de armadura são muito mais do que só mais uma novidade do Minecraft. Eles são o símbolo máximo dessa nova era que se iniciou no jogo. A possibilidade de personalizar a aparência das armaduras é muito mais do que só mais uma questão adição estética. Mais um dos símbolos máximos que a Mojang está empenhadíssima em adicionar as coisas do Minecraft bem no próprio Minecraft. Finalmente, quando assisti aos vídeos de Minecraft e vi as ferramentas e armaduras estilizadas que os youtubers carregavam através de mods, é claro que passava pela minha cabeça que isso um dia poderia chegar ao Minecraft. Mas, de longe, a estilização de armadura não foi a coisa que mais me impressionou. Eu não sei se você sabe, mas pra conseguir cada um desses moldes, se faz necessário ter cada estrutura correspondente. Por exemplo, você quer um molde de duna, você tem que ir na pirâmide do deserto. Você quer um molde de armadura costeira, você precisa ir por na Você quer melhorar a sua armadura de netherite, agora você vai precisar de um molde pra isso. Não só mais diamante, você vai precisar ir pra um bastião. E assim por diante. Você entende o quão revolucionário isso é? Até aqui, as estruturas do Minecraft estavam meio esquecidas. Principalmente algumas, como a pirâmide do deserto, cities e, é claro, o templo da floresta. Até que os templates vieram e deram um motivo a mais pra nós jogadores explorarmos essas estruturas. Ainda bem que a Mojang lembrou do templo da floresta e, pelo amor de Deus. De um tempo pra cá, a Mojang vem tentando revitalizar coisas esquecidas do Minecraft. Foi assim com a fogueira apaziguando as abelhas pra que a gente possa pegar o mel delas em paz. Foi assim com a garrafa quando ela passou a poder transportar mel e a transformar terra em paz. Só lembrando que a terra também passou a ser mais útil. A Mojang deu utilidade pra terra. Foi assim com o mel quando ele passou a ser útil pra impedir o cobre de enferrujar. Foi assim com o machado que descascar madeira agora é útil também pra tirar o mel do cobre e encerar. Foi assim com os fogos de artifício que agora são úteis para dar impulso no voo com ela e das pistas. Eu só vi fogos de artifício sendo úteis 2 vezes. No Craft Games e no mapa do Minecraft do PlayStation 3. Demais da visão. Caramba, galera. Negócio lindo, cara. Eu tinha esquecido tão lindo que era essa roda gigante aqui. Foi assim com a enxada quando ela passou a quebrar algumas plantas mais rápido. E quando ela passou a transformar terra enraizada, terra de novo, dando utilidade tanto a enxada quanto a terra. Sagaz, Mojang. Sagaz. Está sendo assim com a mesa de ferraria, que só servia para transformar peças de diamante na de uma forma que poderia muito bem ser possível na Crafting Table. E agora finalmente uma função realmente boa, a função de estilizar a armadura. E olha que ainda existem muitos recursos meio esquecidos, mas aparentemente a 1.20 veio para mudar isso. Pelo menos dar o pontapé. É melhor parar por aqui porque exemplo não falta, felizmente. O mesmo está acontecendo com outros recursos do Minecraft através dos moldes de armadura. Cobre, ametista, esmeralda, quartzo, ouro e redstone, por exemplo, que ou eram escassos em funções, ou eram lembrados apenas em motivos extremamente específicos, finalmente tiveram sua importância aumentada com esses templates. Mas se tem um minério que parece que foi completamente esquecido pela Mojang, ele só serve para criar armaduras e ferramentas de diamante, além de mesas de encantamento, jukebox,
hipócrises a melhor proposta do diamante, possivelmente a única coisa que mantinha o status e o mantinha relevante, foi levemente rebaixada com a chegada da Netherite. Com o tempo, o diamante perdia o brilho de quando a gente o encontra pela primeira vez. Ele estava esquecido. Atualizações iam e vinham ano após ano ao longo de um pouco mais de uma década e 19 updates. O diamante era simplesmente ignorado. Até que o 24 de janeiro de 2023 chega, indicando que a história do diamante nunca mais seria a mesma. A Mojang parecia finalmente estar devolvendo ao diamante o brilho que nunca deveria ter saído dele. Agora o nosso queridinho minério azul claro passava a ser essencial para essa nova época do Minecraft. O diamante finalmente está voltando para o protagonismo de nostalgias futuras. Tá, mas por quê? Caso você não saiba, se você não quiser ir atrás dos moldes de armaduras toda vez que você precisa, você pode duplicá-los com diamante mais o bloco correspondente ao template. Dando um novo uso também esses blocos, que também andava meio esquecido. Já que a gente tá falando dos moldes de armaduras, deixa eu dar as minhas ideias pra esse. E se as ferramentas também querem ser personalizadas? Beleza, essa ideia não é totalmente minha. Na verdade, é até bastante previsível que a Mojang adicione. Tanto é que, se a empresa do Minecraft não adicionar isso, vai ser estranho, tipo, muito estranho mesmo. Mas e se desse pra usar esses templates nos itens e blocos do Minecraft? Imagina que legal misturar, sei lá, lápis lazuli e arenito, ou madeira e pedra, ou qualquer outra mistura que a gente quiser fazer. E ainda por cima, sabe os padrões que os blocos cinzelados têm? E se desse pra pôr eles em outros blocos através dos templates? Imagina que legal seria pegar um template com desenho, por exemplo, do arenito vermelho talhado ou do arenito talhado normal, e personalizá-lo com lápis lazuli. Ou pegar um bloco de tijolos de pedra e criar detalhes em madeira. Ou qualquer outra combinação que você quiser, com blocos e templates. Imagina também que legal seria pegar qualquer item do Minecraft, como por exemplo, sei lá, o diamante, transformá-lo em um molde e usá-lo pra estilizar blocos. Aí você me diz, isso é muito grande pro Minecraft. Tem uma coisa que a Mojang ensinou, eu aprendi com o tempo, é que nada é grande demais pro Minecraft, que é só questão de tempo para que tudo chegue ao We intend to update Minecraft for a very, very long time, so if you just have the patience, then everything will come true. But maybe not everything. I mean, Caves and Cliffs did finally come, or is coming. Tipo, a Mojang adicionou minério melhor que diamante. Algo inimaginável antes da ponto 16. Ou por acaso você esperava que algo tão grandioso como templates de armaduras e armaduras estilizadas fosse chegar ao jogo? Eu acho que não, né? Depois que a Mojang anunciou esses moldes de armaduras, minhas expectativas multiplicaram, tipo, 1 milhão de vezes. Nunca imaginei que um dia iria sentir que coisas tão grandiosas estivessem tão perto de chegar no Minecraft. Finalmente eu posso sonhar com a possibilidade de, por exemplo, desenterrar um baú escondido, achar um mapa que leva a algum outro tesouro, que renderia uma grande aventura pelo mundo de Minecraft, através de dungeons, ou só mobs um pouquinho fortes, tanto como eu disse agora há pouco, numa grande aventura, além daquela que rendeu até o tesouro. Ou melhor ainda, e se os Aldeões nos dessem missões para cumprir? Durante a jornada atrás do que o Aldeão conseguíssemos vários itens OP, alguns que você conseguiria de outras formas, outros que só pudessem ser adquiridos através da quest do Aldeão. Você sai pobre apenas com o desejo de explorar o Minecraft e voltaria com mais itens OP do que você normalmente conseguiria no mar. Se a Mojang continuar adicionando 1 milhão de blocos em cada precisaremos de um novo inventário. O clássico e nostálgico inventário atual está conosco literalmente desde que ele foi lançado, ele nunca mudou. Nunca tivemos uma grande atualização. A coisa que mais muda no inventário são as diferenças dos inventários do Java e do Bedrock. Isso no Minecraft Java, porque no Bedrock o inventário mudou muito ao longo. Imagina que legal inventário que permite movimentar os slots horizontalmente e verticalmente, tantas outras possibilidades para nossa mochila invisível. Você pode até gostar do nostálgico inventário atual, até porque ele nos acompanha desde sempre, desde que a gente começou a jogar Minecraft. Mas para pra pensar, ele não funciona mais pro Minecraft de hoje em dia. Assim como a gente teve que se despedir dos clássicos botões Minecraft Bedrock de celular, caso você jogue nele, a gente vai precisar um dia se despedir do inventário atual. Esse vídeo de um gringo aqui explica melhor isso. Espero que o futuro novo inventário siga o exemplo dos antigos botões do antigo Minecraft Pocket e dê pra ativar eles nas configurações. Só pra sentir a nostalgia. Ao contrário da 1.20, até aqui, as atualizações do Minecraft sempre foram minimamente previsíveis. Até aqui, a gente sempre soube da coisa que cada update teria. Quando a Mojang anunciou o 1.20, eles testaram uma coisa nova. Eles não anunciaram tudo que teria no update. Talvez porque eles estavam desenvolvendo desde o começo ou pra aumentar o hype. Isso não vem ao mérito agora. A Mojang nem anunciou o nome da atualização, porque eles não sabem que nome pôr nela. Pois eles querem escolher o nome da 1.20 com a ajuda da comunidade. Comigo e contigo. Peraí, você não se inscreveu ainda, cara? Quantas vezes eu vou ter que pedir? Então eu vou ajudar. A Mojang já nos deixou claro
claro que eles querem que a 1.20 seja a atualização que vai conectar todos os recursos e vai incentivar os jogadores a explorar o mundo de Minecraft como nunca antes. Como eu sugeri agora, is that it's like the journey that connects all the features together. Some that we will announce very soon, and we can explore them together, like on the camel, going on a journey and explore it all. And I just love that the journey ties it all together in the 1.20 update. Se a Mojang realmente continuar nessa linha, se o objetivo da Mojang com o ponto 20 continuar sendo incentivar o jogador a explorar o Minecraft numa jornada que conecta todos os recursos, ao mesmo tempo em que faz novas adições ao jogo, eu sugiro o nome Expedition, a atualização da expedição. Mas por quê? A Mojang quer que, a partir desse update, nos incentivar a explorar o Minecraft numa verdadeira expedição, seja revitalizando recursos antigos ou adicionando novos que lembram os antigos. Mas o nome Exploration, a atualização da exploração, já foi usado lá na 1.9. Sem falar que um gen já falou que durante o desenvolvimento da 1.11 até pensou em usar o nome Expedition, mas deixou o Exploration mais adequado. Estaria na hora de reciclar uma ideia antiga da dita pilha de ideias. E a Mojang falou uma vez, a 1.20, ao que tudo indica, vai ser maior do que a gente já imaginou que uma atualização do Minecraft poderia ser. Aparentemente, a Mojang sabe que o número desse update é especial. Ao que tudo indica, vai fazer de tudo para talvez tornar esse update no mais importante para a história do jogo. Se eu já me impressionei só com umas armaduras estilizadas, imagina quando a Mojang anunciar o resto das coisas que ela planeja. Espero que sejam coisas no nível das armaduras, pelo menos. Opa, aqui é o Aplaudo Edição chegando pra avisar que eu gravei essa parte antes de a Mojang anunciar todas as coisas para o ponto. Ou seja, minha expectativa era por outra coisa. Vire membro do canal e deixe um valeu. Eu sou o rei do merchandising, falei isso. Tantas mudanças no Minecraft feitas ao longo de tanto tempo me fazem questionar. O que a Mojang fez com o Minecraft? O joguinho quadrado não é mais o mesmo. É quase como se o Minecraft clássico tivesse deixado de existir para dar lugar a outro jogo com o mesmo nome e a mesma essência. É impressionante como a Mojang cuida bem do Minecraft. Em vez de transformar Minecraft numa farm de dinheiro, assim como muitas empresas fazem, a Mojang decidiu pegar o Minecraft, usar a comunidade como e transformá-lo e mostrar para todo o resto da comunidade de jogos que não só é possível pôr a comunidade na frente dos gostos pessoais dos devs, como mudar indescritivelmente certo. Realmente a Mojang sabe o que faz. Outra coisa que também parece saber o que faz, pelo menos até onde assisti, porque meio que eu perdi o hype e não tô mais acompanhando, são os participantes de Minecraft que é tipo uma continuação de Topcraft, ao mesmo tempo que não explico melhor isso, tipo, o que Utopia é em relação a Minecraft nesse vídeo aqui. Ou você pode ver esse outro vídeo que também fala da ponto 20 que eu mencionei no meio desse daqui que está assistindo. Viu? Eu lembrei. Eu mereço ser um membro e sua inscrição. Eu sou o Dante Oliveira, sou o Discord Blau. E lembre-se, eu vou postar o próximo vídeo quando estiver pronto.